A Tradução do Novo Mundo, ou a TNM, removeu textos da Bíblia? É comum ouvir muitas pessoas da cristandade, principalmente muitos opositores das Testemunhas de Jeová, dizerem que a TNM removeu alguns versículos da Bíblia e que por causa disso essa não é uma tradução confiável, porque ela supostamente estaria omitindo algo. Mas será mesmo que isso é verdade? Olha, à primeira vista pode até parecer que a TNM removeu alguns textos, visto que se você olhar atentamente em algumas passagens, você achará um travessão no lugar do versículo. Veja só como exemplo esse texto de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Como podemos ver, há um travessão no lugar do texto logo após os versículos, estão vendo? Então, aparentemente, há textos que faltam. E nós vemos isso acontecendo em todos esses textos que estão aparecendo aí para vocês. Também acontece algo similar nesses textos de Marcos e João que vocês estão vendo. Mas nós vamos discutir essas duas passagens em um outro vídeo. Diante dessas supostas omissões, os opositores das Testemunhas de Jeová costumam ler o seguinte texto. Apocalipse 22:19. Diz assim: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então os opositores argumentam aqui que as Testemunhas de Jeová não serão salvas porque supostamente removeram versículos que estavam na Bíblia. Mas querem saber de algo? Eu já vou falar. Esse tipo de argumento não vem de gente séria. Esse tipo de argumento não é de alguém que sabe o que está falando. E por que eu digo isso? Porque se esse tipo de gente tivesse o mínimo de noção, olhariam primeiro para si mesmos em vez de falar besteira e espalhar desinformação. Vamos ver alguns exemplos de traduções da Bíblia da cristandade que fazem igual a TNM nesses textos. Você também não vai encontrar esses textos que foram mencionados na tradução brasileira, Bíblia de Jerusalém, Common English Bible, American Standard Version e até mesmo na New King James Version. Então, raciocine o seguinte: se as Testemunhas de Jeová não serão salvas por supostamente terem removido textos da Bíblia, o que é que vai acontecer com os católicos e com os evangélicos? Vocês entenderam o ponto? Vocês entenderam por que eu digo que esse tipo de acusação não vem de gente séria? Se a pessoa que faz essa acusação estudasse o mínimo de tradução da Bíblia, ela nem faria tal acusação. Ela ficaria em silêncio. Já as versões de estudo da Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida e Fiel, Nova Versão Internacional e da Nova Versão Transformadora ainda deixam esses textos, só que entre colchetes com notas dizendo que eles são omitidos de alguns manuscritos da Bíblia, e esses manuscritos são os mais antigos. Perceberam o que isso significa? Significa, pessoal, que esses textos não foram removidos da Bíblia pela TNM, mas sim eles foram adicionados na Bíblia pelas outras traduções da cristandade. Mas talvez você se pergunte, se esses textos foram adicionados, então por que a TNM não ignora o versículo adicionado e continua a numeração normalmente? Gente, as traduções da Bíblia seguem uma padronização de capítulos e versículos para que os textos sejam achados com facilidade, não importando a tradução que você esteja usando. E a TNM, por sua vez, respeita essa padronização de capítulos e versículos. Vamos voltar um pouquinho na história para entender isso. Antigamente, a Bíblia não era dividida por capítulos e versículos. Se alguém quisesse ler um texto, ou essa pessoa tinha que citar de cabeça, ou ela tinha que pegar o rolo ou o códex e tentar achar a passagem específica no meio daquele texto imenso. Então, para facilitar a leitura e a localização das passagens da Bíblia, ela foi organizada posteriormente em capítulos e versículos.
Foi só em 1227 que Stephen Langton, um arcebispo inglês, organizou a Bíblia em capítulos, e em 1553 que Robert Estienne, um tipógrafo ou impressor parisiense, organizou a Bíblia em versículos como conhecemos hoje. A partir daí, essa organização de capítulos e versículos passou a ser a forma padronizada, em que as traduções da Bíblia estariam organizadas e que facilitaria a localização de certas passagens do texto. É claro que isso aqui é um resumo, mas basicamente foi isso que aconteceu. E é claro também que dependendo da tradução, pode haver exceções, como algumas versões católicas, por exemplo. Mas em geral, a maioria das traduções segue essa padronização. E a TNM, como já foi dito, por sua vez, respeita essa padronização de capítulos e versículos. Porém, quando essa padronização foi feita, todos esses textos que não aparecem apenas na TNM, mas também em algumas outras traduções, já haviam sido adicionados na Bíblia. Lembra que esses textos foram adicionados, certo? Então, quando esses textos foram adicionados, Stephen Langton e Robert Estienne já tinham organizado a Bíblia em capítulos e versículos. Assim, a TNM mantém essa padronização de capítulos e versículos para ficar em harmonia com a localização de textos igual às outras traduções, ao mesmo tempo em que ela não adiciona na Bíblia o que não estava lá. E por falar em adicionar algo na Bíblia, vamos ver o que diz o versículo anterior do texto de Apocalipse que nós tínhamos lido? Vamos lá. Apocalipse 22:18 diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E aí? Como fica a situação daqueles que acrescentaram e colocaram na Bíblia o que não estava lá? Vou deixar essa pergunta para meditação. Como já foi dito, quem diz que as testemunhas de Jeová removeram textos da Bíblia não é ninguém que deve ser levado a sério e com certeza é alguém que só está repetindo o que ouviu o pastorzinho dizer na igreja. Assim, pessoal, que fique claro que a TNM, a Tradução do Novo Mundo, não removeu nenhum texto que estava originalmente na Bíblia, mas apenas não adicionou o que não estava lá. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, agradeço por terem assistido até aqui e até mais. Vejo vocês em breve.